Você observou eles fazendo algo impróprio com o Sr. Epstein, seja com massagistas ou com mulheres que eram garotas que estavam viajando ou nas residências em que estavam ou nas festas em que estavam? Eu nunca vi isso em nenhum momento. Ghislaine Maxwell fala. Ouvimos a traficante sexual condenada e cúmplice de Jeffrey Epstein em entrevista recém-divulgada ao Departamento de Justiça. Ela responde a todas as perguntas que temos sobre os arquivos de Epstein, uma lista de clientes, supostos colaboradores ou co-conspiradores. Vamos ver. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Certo, vamos falar sobre isso. O que Ghislaine Maxwell respondeu quando foi questionada pelo vice-procurador-geral Todd Blanche? Bem, não só a transcrição foi divulgada, mas o áudio dessa entrevista também. E nós vamos tocar trechos disso para você também, porque você vai ouvir diretamente da Maxwell. Agora, antes de fazermos isso, preciso te dar um pouco de contexto aqui. Porque, antes de tudo, não podemos confirmar se a Maxwell está dizendo a verdade, certo? Ela é uma traficante sexual condenada, sentenciada a 20 anos de prisão por facilitar o abuso de meninas para o falecido agressor sexual e financista Jeffrey Epstein. Ela tem algum incentivo para dizer certas coisas agora? Lembre-se, ela está tentando conseguir o perdão do presidente Donald Trump. No mês passado, o presidente afirmou: "Posso fazer isso, mas ainda não pensei." Maxwell também foi acusada de perjúrio em certo momento e transferida recentemente para uma prisão de baixa segurança. A credibilidade, motivações e momento dela estão em questão. E não vamos esquecer por que essa entrevista é importante. Isso ocorre após o governo Trump e o Departamento de Justiça receberem críticas recentes depois que o Departamento de Justiça e o FBI divulgaram um memorando afirmando que, após revisar muitas evidências do caso Epstein, não existe uma lista de clientes de pessoas proeminentes envolvidas no suposto esquema sexual, nem justificativa para investigar outros indivíduos. As pessoas têm questionado isso, principalmente após muitos comentários antes do anúncio. E houve um apelo ao governo por mais transparência. Por isso, o Departamento de Justiça pressiona para liberar os materiais do grande júri no caso criminal Epstein-Maxwell, mas juízes federais bloquearam, alegando que não há motivo. Nada novo ali, nada que some a conversa. Nada indica uma lista de clientes ou terceiros, reforçando apenas o já exposto no julgamento de Maxwell e no registro público. E eu tendo a concordar, e o próprio presidente já enfrentou perguntas sobre suas aparentes conexões ou relacionamento com Jeffrey Epstein. Trump processou o Wall Street Journal por reportagens que afirmavam que ele enviou um cartão de aniversário picante para Jeffrey Epstein. Ele negou isso completamente. Agora, eles podem entrevistar Ghislaine Maxwell, cúmplice de Epstein, para esclarecer todas essas respostas, certo? Para esclarecer os fatos, talvez. Ok, de novo, leve tudo o que ela diz com um certo ceticismo. Dito isso, vamos lá. Então, o que ela disse sobre o presidente Trump? E se ele participou de algum desses supostos abusos contra meninas? O que você observou em relação ao presidente Trump e o relacionamento dele com você ou com o Sr. Epstein? Bem, eu só quero dizer que sobre o meu relacionamento com o presidente Trump, relacionamento é uma palavra forte, mas eu só quero dizer que eu o conheci, ou acredito que posso ter conhecido, por causa do meu pai nos anos 90. Sim. Então, meu pai gostava muito dele e também gostava muito da esposa dele, porque ambos eram tchecoslovacos. E no que me diz respeito, o presidente Trump sempre foi muito cordial e muito gentil comigo. E eu só quero dizer que admiro muito a conquista extraordinária dele em se tornar presidente agora. E eu gosto dele. E eu sempre gostei dele. Então esse é o resumo de todo o meu relacionamento com ele. E quanto ao relacionamento do Sr. Epstein com ele? Não sei como eles se conheceram ou viraram amigos, mas já os vi juntos. E eu me lembro das poucas vezes em que os observei juntos, que eles eram amigáveis. Quero dizer... Isso era em ambientes sociais ou em ambientes privados? Só os vi em ambientes sociais, né? Não lembro de nenhum privado. Você já viu o presidente Trump receber uma massagem? Nunca. Acho que eles eram amigáveis, como as pessoas costumam ser em ambientes sociais. Não acho que eles fossem amigos próximos, ou pelo menos eu nunca presenciei o presidente em nenhuma situação assim. Não me lembro de tê-lo visto na casa dele, por exemplo. Nunca vi o presidente em ambiente de massagem. Eu nunca presenciei o presidente em nenhuma situação inapropriada de forma alguma. O presidente jamais foi inapropriado com alguém.
Sempre que estive com ele, foi um verdadeiro cavalheiro. E você já ouviu o Sr. Epstein ou qualquer outra pessoa dizer que o presidente Trump fez algo inapropriado com massagistas ou com qualquer pessoa no seu círculo? Absolutamente nunca. Em qualquer contexto. Você sabe se Maceus do Spa Mar-a-Lago acabou fazendo massagens particulares com o Sr. Epstein? Não falo do que leu, mas na época, pelo seu conhecimento, sabe se isso é verdade? Eu não me lembro. É possível? Sim. Mas eu não me lembro. Eu não me lembro disso. Então eu não me recordo disso. Mas é possível. Você se lembra de já ter recrutado uma massagista do spa de Mar-a-Lago para ir dar uma massagem particular no Sr. Epstein? Eu nunca recrutei uma massagista do Mar-a-Lago para isso, pelo que me lembro. Não me recordo de jamais ter feito isso. Acompanhamos a história de Maxwell e Epstein aqui no Sidebar e seguiremos atualizando vocês conforme surgirem novidades. Essa parte parecia se referir à falecida acusadora de Epstein, Virginia Giuffre, que diz ter sido recrutada por Maxwell em 2000 enquanto trabalhava no Mar-a-Lago. Trump afirmou recentemente que seu desentendimento com Epstein foi porque ele estava recrutando funcionários do Mar-a-Lago, como Giuffre. Agora, voltando ao que Maxwell disse aqui, será que ela está dizendo a verdade? Claro. Mas há quem diga que ela está dizendo o que for preciso para conseguir um perdão, destacando o elogio dela ao presidente, certo? Sua grande conquista. O que podemos pensar sobre isso? Agora, para deixar claro, não há nenhuma evidência independente sugerindo que o presidente soubesse ou tenha participado de qualquer atividade criminosa associada a Epstein ou Maxwell. É provável que ela esteja falando a verdade. E eu quero deixar isso claro. E como já dissemos antes, quando analisamos os livros de contatos de Epstein, as pessoas podem ter conhecido Epstein. Eles podem ter feito negócios ou socializado com ele, mas isso não significa que façam parte de algo ou sejam culpados. Ah, e sobre aquela carta, aquele cartão de aniversário para Epstein, dá uma olhada. Você se lembra de nomes específicos de pessoas que enviaram cartas ou que contribuíram? Faz tanto tempo. Eu quero te contar, mas eu não me lembro. Sinceramente, eu não me lembro. O artigo fala sobre, vários nomes, mas incluindo o foco do artigo, que é em Donald Trump. Você se lembra do presidente Trump enviando uma carta, um cartão ou uma nota? Não me lembro. Você acha que os artigos, você se lembra de ter visto aquele livro ou partes das cartas influenciaram sua descoberta de Nova York? Sim. Certo. O que você lembra de ter visto? Eu lembro que tinha algumas partes daquele livro. Mas o que me surpreendeu, o que me surpreendeu foi como havia poucas, porque eu pensei, se você tinha essas, onde estão as outras? Não havia do Sr. Trump. Na sua descoberta? Na minha análise, não havia nada do presidente Trump. Trump, e você se lembra? Separado da sua descoberta, você lembra se o presidente Trump enviou uma carta no seu 50º aniversário? Eu não me lembro. Aliás, falando em presidentes, sabe quem tem o nome citado com frequência? O ex-presidente Bill Clinton. Um porta-voz de Clinton confirmou que, após deixar o cargo, Clinton fez 4 viagens com a equipe no avião de Epstein em 2002 e 2003, encontrou Epstein em Nova York em 2002 e até visitou seu apartamento, indicando algum tipo de relação. Mas Maxwell, que afirmou que Clinton era seu amigo, não de Epstein, foi cuidadosa com suas palavras e descrição. Então falamos sobre pessoas que eram clientes dele, e você mencionou o presidente Clinton e também no início. Eu nunca disse que ele era um cliente. Não falei que ele era, só que você fala dos clientes dele. Tá bom, certo. Você sabe se, por exemplo, o presidente Clinton já recebeu uma massagem? Acho que não. O que faz você dizer que acha que ele não recebeu? Bem, porque eu não acredito, então essa é uma boa pergunta. O tempo que Epstein e o presidente Clinton passaram juntos, acredito que foram apenas quando viajaram. Eles foram no avião 26 vezes ou algo assim. Isso seria uma viagem. Eles passaram um tempo juntos no avião, mas não acredito que tenha ocorrido massagem ali.
Acho que essa foi a única vez que o presidente Clinton poderia ter recebido uma massagem, mas não recebeu porque eu estava lá. E isso leva a outra pergunta. Realmente existia uma lista de clientes, como falamos tantas vezes? Uma lista que Epstein teria de todos os supostos envolvidos nessa operação de tráfico sexual? Veja o que Maxwell afirma. Houve muitas conversas sobre se o Sr. Epstein mantinha uma lista de pessoas como um livro de pessoas famosas que ele conhecia. Tipo, é chamado de livro negro, ou lista de clientes, ou simplesmente uma lista. Você sabia da existência de alguma lista desse tipo? Não existe nenhuma lista. Tudo bem, só quero reiterar. Não conheço nenhuma lista, nunca, em nenhum momento, enquanto estive presente. Certo. E ela também explicou a interpretação dela de como surgiu essa ideia de uma lista de clientes. Não vou mostrar isso porque é confuso, mas basicamente é isso que acredito que ela está dizendo. Ela afirma que a história da lista começou em 2009 durante um processo civil de Epstein, quando o advogado Brad Edwards teria procurado o FBI para relatar que tinha um documento. E esse documento aparentemente veio do ex-mordomo de Epstein, Alfredo Rodrigues, listando os clientes de Epstein, supostas vítimas, meninas menores de idade, massagistas, homens supostamente envolvidos. Ela afirma que Rodrigues teria um diário chamado de Livro Negro, que virou parte dos processos civis e provas do FBI. O documento fornecido virou a prova 52 no julgamento de Maxwell, um livro de endereços repleto de marcações, nomes, círculos e anotações. E ela parece afirmar que o depoimento do FBI e a própria linha do tempo de Brad Edwards sobre quando ele recebeu a lista não batem. Que Edwards supostamente teve acesso à lista por meses antes de entregá-la. E Maxwell afirma que seu então namorado, Ted Waite, foi solicitado a pagar 10 milhões de dólares para mantê-la fora dos processos judiciais. E ela acredita que isso foi essencialmente uma chantagem apoiada por supostas evidências fabricadas ou manipuladas, incluindo a lista. De acordo com Maxwell, a lista evoluiu de várias formas ao longo do tempo. E ela sugere que Brad Edwards ou outras pessoas fabricaram ou manipularam a lista marcando um documento, ou seja, a agenda de endereços e incluindo nomes de forma seletiva. Lembre-se, nós falamos sobre o fato de haver pessoas que estão nessa agenda de endereços ou livro de contatos. Isso não significa que seja a lista. Então ela continua dizendo que alguns desses nomes, como Alan Dershowitz, possivelmente Donald Trump, aparecem sem um contexto claro. Isso é verdade? Nós vimos essa agenda de endereços. Isso é muito verdade. Tem muitos nomes, sem contexto. Agora, Maxwell também argumenta que nenhuma das supostas vítimas originais jamais afirmou que foi, entre aspas, repassada ou ligada a homens por meio de uma lista. E ela acredita que a lista e as alegações de chantagem vieram de um pequeno grupo, alguns advogados, algumas supostas vítimas, promotores. Ela nega enfaticamente ter visto qualquer lista, livro preto ou documento ligando clientes a massagistas ou vítimas enquanto esteve com Epstein. Ela afirma categoricamente que não existe nenhuma lista. Aliás, falando do advogado de destaque Alan Dershowitz, que representou Epstein em determinado momento e que Virginia Giuffre acusou de tê-la abusado sexualmente, eles estavam em litígio por essas acusações, mas Giuffre divulgou uma declaração admitindo possível erro ao identificar Dershowitz. Maxwell também falou sobre ele. Então, minha lembrança pessoal de quando me lembro de dois, eu tenho duas memórias distintas com Alan. Uma é com ele e a esposa na ilha. E eu realmente me lembro disso. E eu me lembro, acho, de ir à casa dela em Boston. Se ele tinha uma casa em Boston, essas são as únicas duas vezes de que me lembro. Você já viu o Sr. Dershowitz fazendo algo inapropriado com jovens perto do Sr. Epstein? Nunca. Você já ouviu alguém? Alguém já te disse que ele fez algo impróprio? Absolutamente não. Você sabia de alguma forma se o Sr. Dershowitz já recebeu uma massagem na ilha ou em qualquer um dos locais onde ele esteve com o Sr. Epstein? Não me lembro dele ter recebido massagem ou de tê-lo visto em um banheiro. Não tenho nenhum registro disso. Eu não tenho conhecimento disso. Além disso, o condenado por tráfico sexual nega ter feito qualquer coisa errada, nega ter visto qualquer coisa e nega o envolvimento de qualquer pessoa. Vi-lo com várias massagistas.
Eu nunca vi nenhuma massagista parecer infeliz, deixar de voltar ou algo assim. Então, com base na minha observação, eu não acho que se você está sendo estuprada, agora que ele é esse cara prolífico, eu não entendo por que você voltaria. Isso não foi o que você observou na época? Não foi o que eu observei na época, não. Se eu não deixei claro, vou reiterar. Eu nunca, jamais vi qualquer homem fazendo algo inapropriado com uma mulher de qualquer idade. Nunca. E eu apresentei mulheres a ele. Sim, eu apresentei. Mas não mulheres menores de idade. Eu entendo que existem acusações. Eu li sobre elas, sobre mim indo às escolas. Posso te afirmar categoricamente que nunca na minha vida fui a uma escola buscar uma criança. Bem, não para esse propósito. Quero dizer, como a minha enteada faria. Ok, desculpa. Só... Não, eu entendo. Ok, obrigada. Eu entendo você, mas eu estava lá. E você está falando de pessoas muito importantes? E você está extrapolando porque a narrativa que começou, aliás, só em 2009 foi quando realmente começou. Então, essa narrativa que foi criada e depois desenvolvida e simplesmente cresceu até se tornar o que... Basicamente, isso é como um julgamento das bruxas de Salem. As pessoas enlouqueceram por causa disso. Eu entendo isso. Mas a questão é, como você satisfaz uma multidão que não consegue entender esse estilo de vida? Porque é como P. Diddy e Redux na televisão com os Clintons e o Trump. Quero dizer, é uma loucura. E embora parte disso seja real, ele realmente fez essas coisas. Definitivamente não estou contestando isso. Esse homem nem acreditava ter um negócio de verdade, mas eu acredito que tinha. Ele enganou alguém? Não sei, pois não me envolvia no negócio dele, mas esse é só um homem. Ele não era assim, eles o transformaram. Ele não é tão interessante, é um nojento. Cara que fez atrocidades com crianças pequenas. Não vou contar o que ele fez com maiores de 18 anos. Desculpa, eu não vou entrar nesse assunto. Não é para isso que estou aqui. Quer dizer, Tudo bem? Mas... Sugerir que Larry Summers ou... Clinton de repente diria... Ai meu Deus, parece alguém com quem vou fazer massagem e sexo. Eles são homens que foram fazer uma massagem e talvez tenham feito algo sexual. Eles são homens. Não estava na sala, então não posso dizer se aconteceu. Se aconteceu, eu nunca paguei por isso. Só pra ficar claro. E ninguém nunca disse algo como tivemos relações sexuais e foi um trio. Eu ficaria tipo, ok, informação demais, não é da minha conta. Não é, e eu não queria saber. Talvez seja isso. Mas eu pensava que esses caras vinham por isso. Sinceramente, não acho. Se você conheceu Epstein, não tem como esse grupo de pessoas, e é realmente extraordinário, alguns deles estão no seu gabinete, pessoas que você valoriza como colegas de trabalho e que você sabe que estariam com ele se ele fosse um pervertido ou porque queriam favores sexuais. Um homem que busca favores sexuais consegue isso sem precisar recorrer a Epstein. Agora, será que alguns... Ok, não sei, não estava lá nem vi. Sabe, uma coisa é dizer que ela não quer admitir nada porque o caso dela está atualmente em apelação. Ela está tentando fazer com que o Supremo Tribunal anule sua condenação. É bem diferente dizer, se você foi estuprada, por que voltaria? Como se nossa compreensão sobre sobreviventes e a psicologia por trás do que é dito e feito não tivesse evoluído nos últimos 20 anos. Ela nega tudo, né? Inclusive o príncipe André. Duffrey declarou que foi traficada sexualmente para um membro da realeza antes de completar 18 anos. Até uma foto dos dois circulou na mídia. Mas aqui está o que Maxwell disse, basicamente, que isso é impossível. O que você acha? O que você viu ou ouviu? Qual é uma palavra ainda maior do que... Tudo bem. Por quê? Continue e conclua. Por que pensa assim? Eu vou te contar agora mesmo. Estou tão feliz em te contar. Estou, animada. Estou mais do que animada.
A ideia dele fazer qualquer coisa desse tipo na minha casa, que é do tamanho desse cômodo, é tão inacreditavelmente inconcebível para mim como homem, ou o quê? Eu simplesmente não consigo, eu nem consigo. Não, Existe alguma maneira disso ter acontecido? não. Onde ela diz que eles tiveram relações em um banheiro. Primeiro de tudo, a banheira é uma banheira vitoriana antiga. Eu sou bem pequena. Apertado pra mim. Coloquei meu irmão lá pra ver o que acontecia. E parece um blivé, que é uma linguiça numa pele bem apertada. A descrição dela sobre o que as duas faziam na banheira não funcionaria. Quando te perguntaram sobre a foto, você disse que, na verdade, achava que a foto era falsa. Você acha que ela só errou a data ou acha que é literalmente uma foto falsa? Eu acredito que é literalmente uma foto falsa. Por que você acha isso? Bem, antes de tudo, eu não me lembro disso. A questão é, será que o André poderia ter vindo em casa para me ver ou ver o Epstein, dar um oi, e ela estava lá? Sim, não posso negar que aconteceu. Mas o que eu posso afirmar categoricamente é que eu nunca, em nenhum momento, arranjei para que o André tivesse relações com ela ou com qualquer outro ser humano, jamais. Agora, não era só sobre as acusações de abuso sexual e tráfico pelas quais ela foi interrogada. Maxwell também comentou suas teorias sobre a morte de Epstein em 2019 no Centro Metropolitano de Detenção de Nova York, enquanto ele aguardava julgamento por tráfico sexual federal. Agora, o Departamento de Justiça e o FBI concluíram naquele memorando que mencionei antes que ele morreu por suicídio. Maxwell não tem tanta certeza. Então, você acredita que ele não se suicidou, considerando tudo o que falamos? Não acredito que ele tenha se suicidado. E você acredita que você tem alguma especulação ou opinião sobre quem o matou? Não, eu não tenho. O que é um pouco diferente da minha pergunta, que é: você acha que há alguém de fora envolvido? Então, deixando de lado o que poderia acontecer por dentro do lado de fora, existe alguém que quisesse tanto a morte dele ou dela a ponto de ter causado a morte dele por dentro? Eu acho que é... Eu não vejo isso. Acho que é possível, claro que é possível, mas não conheço nenhum motivo para isso. E não acredito em chantagem nem em nada disso. Não acredito que Epstein tenha sofrido um atentado desse tipo. Mas, se realmente foi assassinato, acredito que tenha sido uma situação interna. Mas, na medida em que as pessoas acreditam que ele foi assassinado para mantê-lo em silêncio, ou porque tinha informações sobre pessoas ricas e poderosas, é isso que você tem algum motivo para acreditar que isso é verdade? Eu não tenho nenhum motivo para acreditar nisso. E também acho isso absurdo, porque se fosse esse o caso, eu também acho que eles teriam tido muitas oportunidades quando ele não estava na prisão. Se eles estivessem preocupados com chantagem ou qualquer coisa vinda dele, ele teria sido um alvo muito fácil. Bem louco, né? Agora, é claro, houve muito mais que ela disse durante a entrevista, como se Epstein poderia estar trabalhando para a inteligência estrangeira. Bem, não deliberadamente. Como é? Não deliberadamente. E você sabia? Nós perguntamos isso, conversamos um pouco sobre isso antes, mas só para deixar mais claro, você já soube que alguém já te disse que o Sr. Epstein estava recebendo dinheiro de alguma agência de inteligência, incluindo o Mossad? Bem, eu não acredito que sim, mas eu não saberia. Quero dizer, eu ficaria muito surpresa se ele tivesse. Acho que não. Não. Você já soube do Sr. Epstein se comunicar com agentes do FBI, seja como fonte de informações ou apenas de forma geral com agentes do FBI? Não. Você acha que se ele tivesse feito isso, teria te contado? Tipo, se eu dissesse para você que o Sr. Epstein era uma fonte do FBI, você diria que isso é loucura? Não, ele não era, ou talvez fosse. De qualquer jeito, não teria me contado. Eu tenho duas respostas para isso. Eu acho que se ele fosse mesmo de verdade, acho que ele teria se gabado disso para mim só para se exibir, porque ele podia ser exibido.
E se ele não fosse, ele talvez teria deixado escapar como se fosse algo legal. Não me lembro dele fazendo nenhuma das duas coisas. Agora, novamente, com a ressalva de que, antes de eu conhecê-lo, ao encontrar dinheiro, acho que ele pode ter sugerido que havia algumas pessoas que o ajudaram. Mas esse é o único contexto em que me lembro disso. O que você quer dizer com isso? Quando você disse encontrar dinheiro, o que você quis dizer? Bem, o negócio dele, onde ele... lembra que eu te falei, acho que nesse contexto, ele me mostrou uma fotografia que ele tinha com alguns senhores da guerra africanos, ou algo assim que ele me contou. E, sabe, eu não lembro se foi isso que eu interpretei, tipo, esse tipo de coisa, ou se era algo assim. Essa é a única lembrança ativa que eu tenho de algo nefasto, mais nefasto. Não sei se era nefasto, mas encoberto seria a palavra. Houve também debate sobre sua relação com Elon Musk, o que é curioso, pois lembra o que Musk postou no Shags após romper com o presidente Trump ao sair do Doge. Hora de soltar a bomba realmente grande. Trump está nos arquivos de Epstein. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual eles não foram tornados públicos. E você sabe se o Sr. Epstein conhecia o Sr. Musk? Acredito que sim. E o único motivo pelo qual eu digo isso não é pela minha memória, mas porque eu acho que vi, minha lembrança é que durante a fase de Discovery, eles estavam se comunicando por e-mail. Então você não tem conhecimento pessoal sobre isso? É só o que você viu na imprensa ou durante a fase de Discovery? E acho que o irmão dele também. Então você não se lembra de nenhum desses 3 indivíduos voando no avião do Sr. Epstein ou visitando ele em Palm Beach ou na ilha? Não. O que fazemos com isso? Não está claro. As palavras dela serão usadas politicamente, mas buscar verdade e transparência é difícil. Mas vou te dizer uma coisa. Nem todo mundo está feliz com o que ela disse. A família de Virginia Giuffre, isso foi o que ela disse. Essas transcrições contradizem diretamente a condenação de Ghislaine Maxwell por tráfico sexual de menores. Disseram que essa injustiça invalida as experiências de muitos sobreviventes corajosos que arriscaram suas vidas para garantir sua condenação, inclusive nossa irmã. Durante a entrevista bizarra de Todd Blanche, ela nunca foi questionada sobre suas mentiras comprovadas em tribunal, oferecendo a ela uma plataforma para reescrever a história. O senador Adam Schiff afirmou: "Eles fazem essa entrevista sem um promotor que conheça os fatos", disse ao Meet the Press. Ela quer um perdão e repete o que os advogados dizem ser necessário. Isso não surpreende ninguém. O advogado de Maxwell, David Marcus, afirmou: "Ghislaine Maxwell sempre foi consistente e seu depoimento é respaldado por documentos, não por política. Se ela quisesse inventar histórias para ganhar favores, ela poderia ter mirado em democratas como o presidente Clinton. Ela não fez isso porque está dizendo a verdade." O congressista pode pensar que lê mentes, mas está totalmente enganado. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Eu sou Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.